O PT está cuidando da próxima etapa, do que vai ser no dia seguinte. Em Brasília teve reunião essa semana, inclusive com o ex-presidente Lula, para tratar exatamente do próximo momento, que é o PT voltar à oposição, situação em que ele esteve 14 anos atrás. O PT é governo já esse tempo todo, são 2 mandatos de Lula, um de Dilma e até esse período agora. Então ele vai para a oposição, de fato, só observando que neste mandato de Dilma, desde o começo com Joaquim Levy, o PT ficou ali numa sinuca entre apoiar ou não apoiar a Dilma, e eu nunca vi o PT apoiar tanto Dilma como agora nesse processo de impeachment, exatamente para construir o discurso dele para o segundo momento, que é o de volta à oposição. Eu acho que não tem muita possibilidade de Dilma voltar, o próprio ex-presidente Lula diz que é remota, qualquer pessoa que está acompanhando a política está enxergando isso, que ao contrário, em lugar de conquistar votos, o governo Dilma, a presidente Dilma, está perdendo votos para essa aferição se volta ou não ao governo. Já perdeu de 22 para 21, o senador João Alberto já mudou de voto e pode um ou outro também mudar de voto. Então, ainda aumentar aí para Michel Temer a força política, vamos dizer, nesse momento. Então, eu acho sem chance de Dilma voltar e o PT cuidando ali da sua própria vida depois dessa situação, desse processo de impeachment de Dilma Rousseff, que é uma coisa até curiosa, porque o PT passou a vida toda pedindo o impeachment dos presidentes e agora um presidente eleito pelo PT acaba sendo afastado. E eles então estão construindo esse discurso, o discurso do golpe, o discurso para tentar virar a página para a história. Então o governo defende Dilma, o PT defende Dilma no sentido de defender a si próprio e ter um discurso para o futuro aí do partido. E esse discurso para o futuro parece estar cada vez maior, mais amplo, né? E essa proximidade com a presidente afastada, Dilma Rousseff, cada vez maior também, né, Cris? Agora, além dessa questão aí do processo de impeachment contra a Dilma, o processo de cassação do Eduardo Cunha também avançou essa semana, né? O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, já marcou inclusive a data do julgamento. Será que ele escapa da cassação? Olha, eu acho que tanto Dilma quanto Eduardo Cunha, eles estão na mesma trajetória, com uma diferença fundamental. O processo de Dilma vai seguindo com mais rapidez e o de Eduardo Cunha com muito menos rapidez. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, marcou para 12 de setembro, tem muita gente criticando, quer dizer, em tese você poderia dizer, tem um mês aí, quase um mês, né? Hoje é o dia 13, hoje é dia 12, né? Exatamente daqui a um mês para votar o processo de cassação de Eduardo Cunha. Então, Rodrigo Maia está dando um prazo de 30 dias para os parlamentares se organizarem suas agendas. Mas isso funciona no Congresso, neste momento, ao contrário. Eles estão dizendo que o mês de setembro já é a reta final ali da campanha eleitoral, que a campanha será 20 dias depois. E tem gente já falando, aliada a Cunha, que vai se mobilizar para não dar quórum e deixar essa votação para depois das eleições. E aí, Eduardo Cunha ganharia praticamente mais 2 meses. Então, o resultado final, em votação com plenário cheio, todo mundo diz o seguinte, caça sim o mandato de Eduardo Cunha. Mas essas protelações que Dilma não está conseguindo fazer, ele está conseguindo ali na Câmara dos Deputados e vai ganhando tempo. Depois, quando chegar novembro, o que vão dizer? Já chegou dezembro, vão deixar para o ano que vem. E assim as coisas vão andando, poderão ser atropelados pela Justiça, porque na Justiça não tem essa enrolação, não. Tem, quer dizer, é um processo muito mais lento, mas não tem como manobrar pela política o andamento aí do processo contra Eduardo Cunha. Ô Cris, essa questão de dar quórum ou não dar quórum, tem gente que também reclamou por conta do dia, né? Que foi marcado para segunda-feira, um dia de plenário esvaziado, né? Vamos ver o que acontece aí nesse julgamento. Agora, eu queria que você fizesse para a gente um balanço dessa semana para o governo provisório de Michel Temer, né? Ele precisou recuar para conseguir aprovar a PEC dos gastos, embora diga que não, né? Que ali estava tudo acordado já. Mas, por outro lado, também teve a aprovação do relatório que pede impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Quer dizer, o governo Temer ganhou mais ou perdeu mais? Olha, Raquel, o governo ganhou na medida em que ele vai caminhando aí para se tornar efetivo. Eu acho que isso já estava dado, assim como está dado que Dilma Rousseff deve mesmo
ser afastadas, devem ter o mandato cassado, suspenso, os direitos políticos suspensos. Então, esse processo anda. Agora, eu acho que essa semana ficou bastante claro que Michel Temer ganha com isso, mas ele não pode dormir sossegado, não. Ele tem muito pouco tempo para organizar o governo, reorganizar, se é que é a vontade dele, porque o prazo de carência, a gente chama na política o período de graça do governante, que é aquele período em que o Congresso é mais condescendente, que a sociedade aceita mais sacrifícios, é um período muito curto. E essa semana eu acho que foi uma semana muito importante, porque isso foi dito claramente a Michel Temer, tanto pela base aliada como o encontro com empresários. Os empresários querem saber qual é a proposta do governo, qual é a agenda do governo. Se é uma agenda que vai ficar passando dia após dia por novas concessões, novos recursos, ou se é uma agenda para fazer o que tem que ser feito, o ajuste fiscal. Eu acho que o presidente em exercício, se tornar mesmo, como a gente está dizendo, presidente efetivo, ele vai ter que dizer à nação o que ele encontrou e pedir esse apoio para fazer o que a base está querendo e que o mundo econômico está querendo. Então, ele ganha, mas não pode dormir sossegado.